terra dos viventes. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós passaremos por toda essa situação que ele tem descrevido, toda essa situação que ele passou. Os cordéis da morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então ele diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Buscar em Deus. Então o salmista está nos ensinando que tudo isso nós podemos passar na terra dos viventes. E ele diz: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ele está dizendo: enquanto eu estiver nessa terra, estou sujeito a passar por toda essa situação, mas eu amo ao Senhor. E amar ao Senhor é saber que Ele pode nos livrar, Ele pode vir ao nosso socorro, Ele pode nos sustentar nas suas mãos poderosas. No versículo de número 10 ele diz: crie, por isso falei, estive muito aflito, dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que farei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? Só quando se vive esse verdadeiro amor, pode ter esperança em dias melhores, no meio da crise, e declarar: eu te amo. Saber que todo esse problema, todo esse mal que tem se levantado, ele cai por terra. Os cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno vieram contra mim, se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então, amar ao Senhor, eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Amo ao Senhor, buscar no Senhor. Apóstolo João, na sua primeira carta do apóstolo João, diz assim: apóstolo João, não na primeira carta, no apóstolo João capítulo 21, no versículo de número 15, ele fala a sua palavra dizendo: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer da segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu porque ele tinha dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está chamando Pedro, depois de Pedro ter uma decepção na sua vida? Pedro, no momento difícil, se afastou de Jesus, mas Jesus sabia o quanto Pedro amava, e vai buscá-lo, e vai chamá-lo, e faz uma pergunta para ele: você me ama? A pergunta é: você quer me servir? Porque amar é servir. Você está disposto a me servir? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E no versículo de número 19 disse: e disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me, segue-me, vem após mim, segue-me. Há algo que nós temos que mostrar para o Senhor. Quando seguimos a sua palavra, quando estamos dispostos a lhe servir, nós o seguimos. O vosso amor
declarado ao Senhor, temos que declarar o nosso amor seguindo ao Senhor. Quantas pessoas, quando vêm os problemas, quando vêm as necessidades, a primeira coisa que ela toma, a primeira decisão é: eu não vou mais seguir ao Senhor, onde está Deus, que Deus é esse? E para de buscar o Senhor. Temos visto muitas pessoas desorientadas, longe do Senhor, longe do caminho do Senhor. Por isso o salmista, a primeira declaração é: eu amo ao Senhor. Independente do que aconteça, independente do que se levanta, ele declara: eu amo ao Senhor. A sua declaração é de amor. Deus não requer sacrifícios, mas a nossa obediência em servi-lo. Por isso o Senhor chega para Pedro e diz: Pedro, você me ama, Pedro? Responda-me, Pedro. Você está disposto a me servir? Você está disposto a me seguir? O salmista declara a situação que estava enfrentando: cordéis de morte, angústias do inferno, tristeza. Tudo isso é o que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Será que os nossos dias são diferentes dos dias que nós temos visto o salmista relatar? Cordéis de morte, dias de tristezas, dias de angústia. São os dias que nós temos vivido. Será que nós temos o direito de não nos lembrarmos mais do Senhor, não buscarmos mais a face do Senhor? Mas ele então diz: então invoquei o nome do Senhor. O que está nos faltando? Invocar o nome do Senhor, buscar a sua presença. E ele invocou e disse: livra a minha alma. Fui abatido, mas me livrou minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Livrou-me da morte, livrou-me da angústia, livrou-me das lágrimas. Tudo isso porque ele invocou o nome do Senhor. E ele diz: eu andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Tudo isso são processos que nós podemos passar, temos passados e temos vivenciado isso, mas não podemos largar de buscar ao Senhor, buscar a face do Senhor, buscar a sua cura, buscar a sua libertação. E no versículo 10 ele diz: criei, por isso falei e estive muito aflito. Criei, por isso falei, eu estive muito aflito. Ele está relatando: eu passei por tudo isso, mas o Senhor me livrou. O Senhor estendeu as suas mãos e me tomou pelas suas mãos. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. Jeremias, em uma das situações mais difíceis do povo, o povo estava sendo levado para a Babilônia, era tempo de opressão, era tempo que o inimigo veio, estava levando cativo os filhos, as mulheres, os príncipes, mas ele tem uma palavra para o povo, ele traz uma promessa de paz e de prosperidade. Jeremias capítulo 33, ele diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Qual era a situação do povo? Estava sendo levado cativo, havia um opressor. O inimigo tinha vindo contra os príncipes, tinha vindo contra Israel, e estavam levando todos os jovens cativos para a Babilônia. Mas nesse momento o Senhor estava se mostrando. Quantas vezes, ao invés de perguntarmos onde está Deus, nós devemos nos perguntar: por que eu estou passando por isso? Por que esse mal me sobreveio?
Mas as pessoas perguntam: onde está Deus que não está vendo isso? Onde está Deus que não está vendo o que está acontecendo? Mas a palavra, ela vinha para o povo não recebia. Colocaram Jeremias encarcerado. Onde estava Jeremias quando recebeu essa palavra? No cárcere. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto. Jeremias estava encarcerado, não tinha sido ouvido, trazia a palavra de cura, trazia a palavra de libertação. O povo não queria ouvir, o povo continuava no seu mal, até levar Jeremias ao cárcere, para que ele parasse de profetizar, para que ele parasse de anunciar a palavra. O povo não queria ouvir a palavra. Em consequência, o inimigo estava vindo sobre eles, levando cativos, mas o Senhor não desanima. Não somos nós que amamos o Senhor é quem nos ama. Nós pensamos: eu vou amar o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos separou. Deus espera que os seus filhos clamem a Ele. O que Deus espera? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias, mesmo dentro do cárcere, ele não parava de anunciar: Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus vai nos resgatar, Deus vai nos livrar. E Deus continua falando: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas dessa cidade e das casas do rei de Judá, que foram derrubadas com os arietéis e a espada. E eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isto é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade, por causa de toda sua maldade. Eis que eu tirarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Mesmo o povo virando o rosto para Deus, mesmo o povo não querendo ouvir Deus, Deus estava dizendo através do profeta: olha, se você buscar a minha face, se vocês clamarem, se vocês voltarem a mim, eu trarei saúde novamente, eu trarei a cura, eu manifestarei a paz e verdade. Deus não tinha abandonado o seu povo, Deus não tinha virado as costas para o seu povo, porque Deus, Ele não nos deixa de amar. Deus não para de nos amar, mas nós nos afastamos de Deus. Nos momentos de dificuldade, nos momentos que pensamos que Deus não possa resolver, nós nos afastamos de Deus, não queremos ouvir a palavra de Deus, não buscamos a face do Senhor, não nos mantemos na sua palavra. Por isso o Senhor diz que o amor é obedecer os seus mandamentos. O que é amar a Deus? Amar a Deus é reconhecer Deus na sua vida, é obedecer a sua palavra, é estar diante do Senhor, obedecendo a sua palavra. Amar é dar-se, amar é doar-se, é usar tempo para estar com aquele que se ama. O que é amor se nós não temos tempo para estarmos com aquele que amamos? Declaramos amor, mas não queremos estarmos junto a Ele, não buscamos a sua face, não ouvimos a sua palavra, não buscamos a sua palavra, não queremos ouvir a sua palavra, então estamos distante do Senhor.
Abra a tua Bíblia. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Versículo de número 8 diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não consegue amar é porque não conhece Deus, não tem intimidade com Deus, não busca a presença de Deus. Então está olhando para a situação, está olhando para os problemas e não crê que Deus possa mudar toda e qualquer situação. Sempre que o Velho Testamento nos apresenta Israel, como Israel fugia da face do Senhor, como Israel se voltava contra Deus, como Israel buscava outros deuses, e o Senhor sempre ia ao encontro de Israel. Deus sempre, Ele não deixa de amar, Ele não deixa de nos buscar, Ele não deixa de enviar a sua palavra ao nosso coração, para que nós venhamos voltar a Ele. Abra a tua Bíblia em Oséias, capítulo 4, versículo de número 6, 4 em diante, diz assim: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus é mais do que os holocaustos. Israel era um povo que se afastava de Deus, buscava outros deuses. E ele dizia: que farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Ele dizia: o orvalho do homem, o orvalho do meu povo, o amor do meu povo é como o orvalho. Ele cai pela madrugada, mas quando vem o sol, logo se acaba. E ele está dizendo: quando vem um problema, o amor que era demonstrado por Israel, por Efraim, logo se acabava. Todo amor que parecia que havia no coração deles, quando vinha o problema, se apagava. Quando vinham as necessidades, quando se levantava o dia mau. Por isso, falar que ama é muito fácil. Por isso muitas pessoas falam de amor. Muitas pessoas trazem como se o amor fosse algo banal. Ah, eu amo, eu estou amando. Mas o amor é algo que suporta. O amor suporta toda e qualquer situação. Não importa o momento que nós estamos vivendo, não importa o que nós estejamos passando, algo que nós temos que entender: que Deus continua nos amando. Ainda que passe qualquer situação, os cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Senhor, livra a minha alma. Então o Senhor está dizendo que o povo sofre por falta de conhecimento. Por que o povo de Israel sofria? Porque não conhecia ao Senhor, não buscava o Senhor, não tinha conhecimento do Senhor, não tinha entendimento de quem era o Senhor. Então ele diz: olha, o amor de vocês é quando tudo está bem, mas por um momento, muitas vezes, Deus pode nos deixar. Por um momento, apenas Deus pode permitir que algumas coisas possam vir sobre nós, mas isso não quer dizer que Deus não nos ama. Clama a mim,
me busca e eu responderei. Ainda que a situação não esteja como nós desejaríamos que estivesse, o Senhor continua nos amando. Pedro tinha virado as costas para Jesus, e Jesus chega a ele e diz: Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Por 3 vezes o Senhor pergunta, e por 3 vezes Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Como você me ama? Segue-me, apacenta minhas ovelhas, faça a minha obra, faça o meu trabalho, continue a caminhar, continue a buscar. E o apóstolo João diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Se nós queremos amar a Deus, nós temos que conhecê-lo. Se nós queremos ter este amor em nosso coração, precisamos caminhar conhecendo Deus. O que pode nos afastar do amor de Deus? A morte. O que pode nos afastar? O que poderá nos afastar do amor de Deus? Nada pode nos afastar do amor de Deus. Deus continua nos amando. Pode acontecer o que acontecer, se levantar o que quiser se levantar, pode vir contra nós o que estiver programado para vir, mas o amor de Deus, ele permanece sobre nós. Quando Deus mostra Israel, quando Deus mostra Efraim, Ele está nos mostrando que não é a sua fraqueza, não é o seu medo ou a sua angústia que afasta Deus de você. Todas as vezes que buscarmos ao Senhor, todas as vezes que clamarmos ao Senhor, Ele se mostrará presente. Confia em Deus. O salmista diz: eu criei, por isso eu falei. Estive aflito e o Senhor me livrou. Eu criei. O que é importante em nossos dias? Crer. Eu creio no Senhor. Do Senhor vem o socorro. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Peça que o Senhor desperte esse amor em teu coração. E qual é esse amor? Conhecer a Deus. Buscar a Deus na sua essência. Não buscar a Deus de momento. Não importa a situação. Deus continua o mesmo. Deus não muda. Deus continua na sua essência. A sua essência é o amor. Continue buscando a Deus. Ah, mas os dias são difíceis. Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar. Deus não muda. Quem muda somos nós. Nós que paramos de obedecer a palavra. Nós que paramos de andar com o Senhor. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Não importa o que está se levantando. Não importa em que caminho o mundo quer caminhar. Nós temos que continuar caminhando na palavra. Buscando a face do Senhor. Buscando o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Clama ao Senhor. Ah, mas os dias são difíceis, você não sabe a situação que eu estou vivendo. Jeremias estava dentro de um cárcere. Todo o seu povo virou as costas para ele. Seus parentes viraram as costas para ele. O único que não tinha virado as costas para Jeremias era Deus, que continuava falando com ele. Todo o povo estava indo por um caminho de morte. E Jeremias, usado por Deus, trazia a palavra: clama a mim, me busquem. Eu continuo aqui. Nesses dias difíceis, Deus continua no mesmo lugar. Nós que temos nos afastado da sua palavra, do seu direcionamento, clama a mim, retorne a mim. Essa é a palavra. O Senhor com misericórdia, Ele vai nos sarar, Ele vai nos curar.
Senhor, temos ouvido, Senhor, de pragas. Senhor, temos ouvidos de terremotos e tantas guerras, mas continuamos a confiar no Senhor. Senhor, nos guarde nesses dias. Senhor, nos ensine, Senhor, o caminho que devemos caminhar. Senhor, revela a Tua palavra no nosso coração. Senhor, só podemos suportar o mal desse tempo conhecendo a Tua palavra na essência. Revela a Tua palavra, nos ensina o caminho, nos mostre, Senhor, a Tua salvação, Pai. Senhor, dá ordem, Senhor, ao nosso respeito. Guarda a nossa casa, guarda, Senhor, a nossa família. Senhor, nos ensine, Senhor, que não são sacrifícios, Senhor, que não são sacrifícios que nós vamos levar a Ti, mas é a obediência em ouvir a Tua palavra. Senhor, manifesta a Tua glória sobre cada um nesta manhã. Senhor, Tu sabes, Tu sondas o nosso coração. Senhor, aquele que está ouvindo esta palavra, Pai, que ele possa ouvir a palavra, que ele possa voltar ao Senhor, em tempos de crises, em tempos de choro, em tempos de aflições. Não pare de buscar ao Senhor, porque o Senhor continua o mesmo. O Senhor te ama, o Senhor te resgata, o Senhor te liberta. Confiei no Senhor, e Ele me colocou em um lugar seguro. Senhor, derrama sobre cada um de nós, Pai, a Tua sabedoria, a Tua inteligência. Abre, Senhor, a nossa mente e o nosso entendimento. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.